governo do Bolsonaro na pandemia está despiorando, o Datafolha sinaliza que agora, infelizmente, a gente vai falar de notícia boa, mas para conter a circulação do vírus, o choro é livre, não dá pra gente reclamar, é isso que tem. Portanto, o Senhor não deve nada à justiça. Bem-vindos ao F5, o seu programa diário de encontro com a verdade. O que seria o crime organizado sem o nosso sistema judiciário, não é mesmo? Esse pandemônio que a gente viveu no Brasil. Ocultar e omitir como se quisesse realmente limpar a cena do crime. Dando casos a favor a esses traficantes. Uma produção, Canal Hipócritas. Fique agora com as principais notícias do dia. Olá, muito boa tarde você que nos assiste aqui no programa F5, hoje sob meu comando, Bruno Alemann. Infelizmente, o nosso querido amigo Paulo teve um compromisso e não pôde participar, mas eu faço as honras aqui, tentar substituí-lo, né, de acordo com a altura, né, do nosso querido amigo Paulo Souza. Lembrando que hoje é dia 24 de janeiro, dia que, né, infelizmente, a gente lembra o falecimento do nosso querido e amado professor Olavo de Carvalho. Então, eu dedico este programa ao Olavo de Carvalho, com a minha caneca aqui, Olavo tem razão. Então, eu queria também, né, saber de onde você nos assiste. Já comenta aí no chat que logo mais o Breno, nosso diretor, vai colocar aí pra gente, para fazer as saudações a cada um de vocês. Já sabe, né? Você fala aqui de alguns países. Tá aí, ó, já. A Blumenau, Hannelore Voigt, sempre presente aqui no F5. Muito boa tarde, Hannelore. Vamos passando aí. Diego Teles, diretamente de Tururu, no Ceará. Sensacional, Diego do Ceará assistindo também. Vamos passando aí. Guapimirim, Rio de Janeiro, terra da minha amada família. Seguindo aí, vamos ver se tem mais gente de outros lugares do Brasil. Natal, Rio Grande do Norte. Adriana Felício, falando direto de Natal. Um prazer aí, o pessoal do Nordeste. Salvador, Cabula na área, do Felipe Freitas, aposto que veio pelo Renato 38, aposto, né? O pessoal de Salvador sempre presente também. Bandeirantes do Paraná, né? A foto modificada será prova agora, né? É verdade, né? Esse é o Brasil, né? Tudo vale para incriminar a oposição. Também, ó, Paulo, felizmente, não tá, né? Niterói, cidade onde mora minha irmã Maíra, meu cunhado Theo, né? Um grande prazer aí. Jussara Helena Souza. Então, gente do Brasil inteiro. São Bernardo do Campo, São Paulo, terra do nosso querido amigo Oi Luiz, que estará presente na bancada hoje. Mariana Luísa Vidal Pratelli, presente aqui no programa. Minneapolis, Estados Unidos, né, também João Franco. Né, então, nosso comentário internacional. Você fala dos Estados Unidos ou do México, se você nos assiste da Guatemala, bom dia. Europa e África, boa tarde. E o pessoal do Oriente Médio, para cima, boa noite. Sem muita história para contar, eu queria muito chamar aí as nossas manchetes para você saber o que a gente vai conversar no programa de hoje. Coloca aí, Breno, nosso diretor, por gentileza. Primeira pauta, ó, Dino passa cargo a Lewandowski. Em 2045, o senhor me devolve. Futuro ministro do STF entregou o broche ao novo ministro da Justiça nessa terça-feira 23. Olha a ideia aí de perpetuação de poder. Próxima, Domingos Brazão, delatado como mandante no assassinato de Marielle, fez campanha para Dilma do PT. Olhem só vocês, né? Quem diria, né? Tudo bem, vamos falar sobre isso e também sobre Donald Trump, que venceu primária republicana em New Hampshire. O Laranjão está voltando. O ex-presidente segue cada dia mais próximo de ser confirmado como candidato do Partido Republicano. Democratas tremeis. E para comentar essas notícias, deixa eu chamar os nossos comentaristas do programa hoje, começando com ele diretamente de Córdoba, na Espanha. Me corrija se eu estiver errado, meu querido amigo Rafael Sanzio. Muito boa tarde aí da Espanha, Rafael. Muito boa tarde, aqui é 4 e 8, né? Como diz o Paulo, Córdoba, na Itália. Brincadeira. E relembrando o professor Olavo de Carvalho, eu dediquei o meu primeiro livro
para ele, né? A editora recomendou que eu não dedicasse, mas, bom, a gente não é covarde, né? E é uma virtude, né, que o Olavo nos ensinou, que foi a da coragem, né, que, segundo Aristóteles, é a mãe de todas as virtudes, né, a gente não pode esquecer isso. E também, diretamente de Salvador, Bahia, né, ele que é porreta, ele que, né, faz uma participação aqui também no F5, muito bem-vindo, Renato 38. Minha honra. Rafael, meu livro eu não dediquei ao professor Olavo, não. Meu livro eu dediquei a Luiz Inácio, a João de Deus, a Chiquevique, como é o nome de outros estupradores em série aí, todos os bandidos e vagabundos, né? Que fazem a gente saber que não vale a pena, como é que chama? Investir no Legacy, né? Uhum. E dediquei a Dilma. Tem uma lista lá de uns 20 bandidos que eu dedico meu livro, todos impunes, né? Rapaz do céu, né? Afinal de contas, né, se não fosse esse grupo, né, não existiria esse trabalho literário. Aposto, né, Renato? Pois é. Então, vocês que me forçaram a isso, né? João de Deus, imagine. Hoje em dia eu também dedicaria ao Lança-Leite, não é isso? Queriam dar o Nobel ao Lança-Leite? Você viu isso essa semana? Que queria indicar o Lança-Leite ao Nobel da Paz? Hein? Se não bastasse, né, a gente poderia comentar no programa de hoje, mas eu acredito que essa pauta a gente vai botar no programa que vem, né, já para amanhã, mas precisa ser comentado sim, né? É impressionante. Também deixa eu chamar o nosso terceiro comentarista de hoje, ele que vai falar diretamente de São Bernardo do Campo, São Paulo, né, ele que mora perto do Shopping Golden e também, né, mora numa cidade com nome de cachorro, né? Ele gosta muito desses animais tão queridos. Oi Luiz, com a companhia do seu fiel escudeiro Stark. Tudo bem? Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Estou aqui na cadeira. Bom dia, ainda não almocei, então para mim ainda é dia. Bom dia, Rafael, Bruno, Renato, um prazer estar aqui. E o Stark está por perto, daqui a pouco ele entra aqui também. Maravilha, queremos a participação de Stark Antônio aqui no programa, viu? Qualquer dia ele vai aparecer. Maravilha. Vamos seguir então, pessoal. Hoje, infelizmente, a gente não tem a enquete, a gente não tem também a participação dos nossos queridos Moura Brothers aqui no programa. Então vamos, sem muitas delongas, aí para a nossa primeira pauta. Joga na tela, meu amigo Breno. Podia formar uma dupla sertaneja, Bruno e Breno, né? Ia ser sensacional. Dino passa a cargo a Lewandowski. Olha só, em 2045, logicamente, se o Flávio Dino sobreviver até lá, não sei, né, tendo em vista, né, enfim, né, eu ia falar algumas questões, mas eu lembrei que ele processou o Monarca, eu não quero entrar nesse risco, não. Ele devolve. Então, eu queria jogar aí, sem muita conversa, Rafael Sanzio, para você comentar sobre essa notícia. Vamos lá, tá contigo. Olha, eu estava até conversando com o Renato antes da gente entrar, assim, tudo que o brasileiro, ou tudo que essa elite brasileira aí, política, tenta imitar, é caricato. É uma coisa de tão baixo nível que chega a ser cômico, se não asqueroso, como diz aqui na Espanha, a forma como eles tentam imitar o que já existe aqui, mas não no nível intelectual ou não no nível comportamental. Isso que o Dino está falando, isso é a perpetuação do poder aí dos porcos, né, na política brasileira. E daí a gente tem que tomar cuidado, principalmente hoje, aí quem se diz de direita, que está nessa luta aí contra a desconstrução do Brasil, que o Brasil já está desconstruído, já não existe mais democracia no Brasil desde 2005, a respeito do veredito das armas, né, que o senhor atual presidente do Brasil, naquela época era o mesmo, ele apenas calou a população e não acolheu a decisão da população. Isso que o Dino falou aí é justamente para demonstrar que eles não têm intenção nenhuma de sair do poder e que as próximas eleições, será que vão ser realmente eleições limpas, né, diferentemente do que aconteceu com a eleição anterior? Pois bem, vale ressaltar também que a Suprema Corte está tomada. Não tem como eu posso dizer, não tem como falar de liberdade de expressão enquanto, por exemplo,
Hoje saiu lá a matéria que o movimento do Sem Terra, eles vão aumentar as invasões no Brasil, né? Um movimento terrorista que a gente conhece, com aquele José Rainha, que é um criminoso, condenado, mais o Stedley, que é o amiguinho do Lula que foi até a China aprender todas as maracutaias aí desses governos totalitários aí que destruíram. Os caras destroem tudo por onde eles passam. E aí, isso é só um exemplo, isso que o Dino falou é só um exemplo, né? 2045. Mas, na cabeça deles, eles nunca mais vão sair do país, assim como está lá acontecendo em Cuba, assim como acontece hoje no Partido Comunista Chinês, lá que não é China, o Partido Comunista Chinês não é a China, lá o que acontece hoje na Venezuela, e por aí vai. Eu garanto para você, se não for feito nada, se não existir homens de coragem no Brasil, se não existirem mulheres ou intelectuais que dão a cara a tapa, assim como a gente faz, assim como eu me recusei a não colocar o nome do professor Olavo de Carvalho, então é daí para pior. Esse é só um breve comentário. Tem muita coisa aí para comentar, mas o tempo não nos deixa. Muito bem. Eu só vou pedir uma gentileza, tá? Para sempre desligarem o microfone, porque eu percebi que estava dando um retorno, e o retorno, para mim, ainda volta. Tá? Então, só abrir o microfone quando estiver falando e quando estiver off, né, desligar. Tá bom? Renato 38, o comentário está contigo. É uma comprovação, mais do que... É o que o pessoal da psicologia chama de ato falho, né? Até os psicopatas mais mentirosos, mais dissimulados, algumas vezes eles dizem sem querer o que está no subconsciente deles, né? A verdade, né? Ele fez uma afirmação que denota a intenção de perpetuação no poder, e mais do que a perpetuação no poder, como o Rafael falou, o patrimonialismo. A ideia de que existe dono de cargo público e de órgão público. Isso aqui é meu, eu quero que você me devolva. Não é isso que ele está dizendo pro outro? É puro patrimonialismo. É pós-medieval. A modernidade não chegou no Brasil. Isso é a prova, essa frase é a prova que a modernidade não chegou no Brasil. Nós vivemos em um sistema de valores pós-medievais, né? É realmente troca de favores, clientelismo e patrimonialismo mesmo. E uma outra notícia que pode ser de interesse da maioria das pessoas que estão acompanhando, é o fato do SP 500 e do Nasdaq estarem nas máximas desde sempre, all time high, né? O máximo da história. E com juro também subindo como não subia desde que eu nasci. Então, a expectativa do Haddad do juro cair, do juro americano cair para ele derrubar o juro no Brasil, se isso acontecer, vai ser mais all time high, tende a aumentar ainda mais o valor dos ativos. É porque os ativos estão cada vez mais valiosos? Não. É porque o dólar e as moedas fiduciárias estão valendo cada vez menos, né? Muito bem, muito bem. Já encerrou, Renato? Comentário rápido hoje. É isso. O que eu vou comentar mais de uma frase dessa do cara dizendo que o ministério é dele e ele quer de volta? Eles se consideram donos do serviço público, eles consideram que eles nunca vão sair no poder, e além disso eles se consideram imortais, porque o outro cara já tem quase 80 anos e daqui a 20, né? Como é que ele vai devolver alguma coisa a alguém, né? Hein? Perfeito. Faz total sentido, né? Aquela coisa de perpetuação do poder que todo comunista gosta. Oi, Luiz. Bom, isso como eles mesmos disseram brilhantemente, o Rafael e o Renato, é isso aí. Foi um ato falho, né? Não importa, né? Assim, o cara, eles já não se preocupam mais em disfarçar, né? Claro, eles são, na maioria, psicopatas, sociopatas, né? Uns caras assustadores, né? E normalmente o psicopata ele costuma disfarçar bem, né? Ele consegue seduzir, ser charmoso, etc, etc. Mas esses caras, eles são tão toscos por um lado e por outro lado eles estão tão certos da impunidade e da permanência no poder que eles nem disfarçam mais, que essa é a intenção deles, né? Ele acha que está fazendo uma brincadeirinha, né? Que está parecendo mais humano, mais bem-humorado, que isso pode viralizar, né, essa piadinha dele, mas ele não percebe como essa brincadeirinha revela muito sobre as intenções deles, né, de projeto de poder. O PT ele costuma falar que é contra a privatização, etc., do Estado, mas, na verdade, o PT ele privatiza o Estado e todas as instituições. Privatiza no nome do PT, né? Eles se tornam os donos, né? A República se torna
uma posse deles, né? Uma propriedade particular do PT e dos seus aliados, seus cupinchas, né? Esse é o plano que eles mal conseguem disfarçar. A gente, eu me lembro que a esquerda ela surgiu primeiro, né? Como uma reação contra a monarquia, queria o fim da monarquia, etc, etc. Mas eles se tornaram uma nova monarquia e muito menos democrática, né, do que a monarquia medieval, né? Eles se tornaram uma ditadura absolutista de castas, né? E só fica lá em cima no poder mamando em todo mundo esses mesmos caras que estão aí há 40 anos, né? Então, o Dino, ele sem perceber, ele foi sincero, sem perceber, ele mais uma vez entregou qual é a intenção desse grupo que está no poder, né? Entregou a megalomania deles, né? E é isso que eu acho que a gente pode esperar do Dino, né? O Dino, ele, desde que esteve no Ministério da Justiça, deu vários escorregões, entregou muita coisa, né? Ele é com o perdão, né, do trocadilho, ou da analogia, ele é um elefante numa loja de cristais, né? Ele está sempre derrubando cristal, sempre dando pala, né? Sempre dando bandeira. É uma coisa que os comunistas não costumavam fazer, porque eles eram mais cuidadosos e secretos, né? Mas o Dino é espalhafatoso. A gente não sabe se isso é por causa da impunidade e por causa da sensação que eles são donos de tudo, ou porque realmente ele está uns degraus abaixo no QI, até em comparação com muitos petistas, o que é impressionante. Muito bem, né? Muito bem, né? O que, na verdade, eu só queria pincelar algumas coisas, né? Porque é impressionante como essa turma gosta de falar de democracia, gosta de falar de alternância no poder, mas, na verdade, eles gostam mesmo de tomar o poder e nunca mais, absolutamente nunca mais sair de lá, né? É muito interessante a gente analisar por esse aspecto, né? Vamos para a nossa segunda pauta. O programa está correndo hoje, né? A gente agora 12h25 e a gente já encerrou a primeira pauta, né? Então vamos pedir para o Breno colocar. Tá aí, ó. Domingos Brazão, delatado como mandante do assassinato de Marielle, fez campanha para Dilma. Queria passar para vocês, antes de fazer um comentário muito rápido, porque eu vejo aí uma constatação minha. Enquanto se pôde angariar votos e usar a causa Marielle Franco dentro de uma política eleitoreira, foi totalmente usual. Eles deixaram a coisa acontecer, deixaram seguir. Agora, a partir do momento em que se deixa a coisa esfriar, já se passaram aí 6 anos, né, vai se completar agora em fevereiro 6 anos da morte da Marielle. Agora já tem um desfecho. E o desfecho é totalmente contrário a tudo aquilo que eles tentavam criar de narrativa, né? Sempre tentando jogar para o outro lado, e descobriram que o mandante da morte da Marielle eram pessoas dentro da própria trincheira da esquerda. Vamos começar pelo Renato 38, tá? A gente vai mudar, e a última pauta começa pelo Oi Luiz. Renato, está contigo. O áudio. Brazão também fez campanha para Bolsonaro. Tem um monte de petista dizendo: Bolsonaro deu passaporte diplomático para a família do Brazão. Brazão tem foto fazendo campanha de Bolsonaro? Tem. Mas essa campanha é de agora. Porque Brazão é o típico político que apoia qualquer um que esteja no poder. Na época do assassinato, ele apoiava o PT, não é isso? Inclusive, o que eu achei mais interessante, como é caneta desesquerdizadora, né? O canal colocou vários prints que o Estadão, aquela checagem de fake news, afirmava que era mentira. Que era mentira que o Brasil era o mandante, que era mentira que tinha envolvimento com crime, que era mentira que a esquerda que mandou matar a esquerda, e na verdade agora o judiciário comprova mais uma teoria da conspiração como verdade. Não é isso? Mais uma vez, né? As vacinas fazem mal à saúde, conspiração. As vacinas pioram o desempenho de saúde, a morte, expectativa, teoria da conspiração. E mais uma teoria da conspiração se revela como verdade, né? É isso. Eu critico bastante Bolsonaro, quem já assistiu esse episódio sabe, mas nesse caso aí, bicho, hein? O crime dele é covardia. Como é que ele ia matar uma vereadora totalmente irrelevante que não tinha feito nada contra ele, né?
Mais uma vez, ninguém matou mais comunista do que comunista. Ninguém nunca matou mais muçulmano que muçulmano. E ninguém nunca matou mais gaysista do que gaysista. Você mata a galera com quem você relaciona, com quem você anda. E com essa vereadora, na época irrelevante, andava com quem? Ela pisou no pé de quem? Esse cara era ou não era inimigo de Freixo? Ele não podia diretamente prejudicar o Freixo. Ele prejudicou, ele foi lá e cortou o lugar-tenente dele, não é isso? Mais uma vez, isso aí é a briga entre vocês de esquerda. Nós não temos nada a ver com isso, né? Muito bem, muito bem, muito bem. Ô, Luiz. Pois é, né? Uma coisa que a gente já sabia, já desde 2019, se falava nisso, né? Aquela Raquel Landi, né? Ela chegou a citar na época, né? Falar que, inclusive, o Domingos Brazão ele estava atrapalhando o andamento das investigações sobre a morte da Marielle. Ou seja, isso só foi uma surpresa para quem não acompanhou isso, né? Assim, a própria... Foi engraçado, porque a gente viu a esquerda que nem uma barata tonta, né? Eles parece que foram pegos de surpresa, né? E eles não sabiam a qual narrativa aderir. Então, alguns correram para colocar o Domingos Brazão no colo do Bolsonaro, né? Não, eles fizeram a hashtag Brazão com Bolsonaro para tentar colar isso no Bolsonaro, só que eles não revelavam que o Brazão que estava apoiando o Bolsonaro nas eleições de 2018 era o Chiquinho Brazão, né? O irmão do Domingos Brazão. E o Chiquinho Brazão, que inclusive foi nomeado agora, né, no final de 2023, pelo Eduardo Paes, para um cargo lá numa secretaria qualquer lá da Prefeitura do Rio de Janeiro. Eduardo Paes, que a gente deve lembrar, vai se candidatar a prefeito de novo do Rio de Janeiro, e a irmã da Marielle, né, a Aniele, vai se filiar ao PT com a intenção de concorrer como vice-prefeita, né, como vice do Eduardo Paes. Ou seja, o Eduardo Paes nomeou o irmão do cara que é o mandante do assassinato da Marielle, e a Aniele de boa vai, né, concorrer junto com o Eduardo Paes. Outros detalhes, né, que as pessoas não lembram é que o próprio vice-presidente do PT, né, aquele que deu tapa no parlamentar esses dias, né, ele simplesmente entregou, falou, não, o Domingos Brazão, eu não acredito que ele tenha sido o mandante do assassinato da Marielle, ele sempre foi nosso parceiro, etc. Então não adianta você tentar jogar o nome do Domingos Brazão no colo do Bolsonaro, porque ele sempre foi um aliado histórico do PT no Rio de Janeiro, inclusive era unha e carne com o Lindbergh Farias, né? Quer dizer, né? Eu só estou lembrando que ele sempre foi muito parceiro do Lindbergh Farias. Agora é claro que o Lindbergh vai negar, etc, etc. Então é isso, você vê um grupo falando isso, né? Não, o Domingos Brazão não é ligado ao PT, ele é ligado ao Bolsonaro. Aí você vê os próprios caras do PT falando, não, o Domingos Brazão não pode ser um criminoso, ele é nosso amigo, né? Não acredito que ele tenha feito isso. E aí a gente vê também a terceira leva de petistas, né, desesperados, falando, tá bom, o Domingos Brazão foi o mandante, mas quem foi que mandou o Domingos Brazão mandar matar a Marielle? Quer dizer, eles querem ainda dar mais uma volta, né, e fazer essa narrativa sobreviver por aparelhos, né, à força, né? Então, foi divertido você ver a esquerda que nem uma barata tonta, sem saber o que dizer, sem uma narrativa preparada, né? E tendo tudo que ela falava desmentido pelos fatos imediatamente pela direita, né? Inclusive, é por isso que a gente vê os caras tentando controlar a internet e as redes sociais. Aliás, ó, chegou o Stark aqui, viu? Ó, o rabinho. Precisava fazer as honras aqui do programa, né? Da mesma forma que de vez em quando a minha filha Amanda participa também. É só lembrando que ela está aqui do meu lado, tá? Eu botei ela no carrinho de bebê para poder acalmar os ânimos. Eu estou dando umas rosquinhas para ela enquanto a minha esposa não chega, né? Então, recomendo, Luiz, que você faça o mesmo. Que você dê uns biscoitinhos aí pro Stark,
Para ele poder acalmar um pouco. Estava sem áudio. É o jeito. O biscoitinho é a única coisa que acalma essa fera aqui, viu? Maravilha. Vamos lá, Rafael Sanzio. Eu lembro que quando eu vim aqui pro exterior, eu disse que eu ia esquecer do Brasil. Não tava, que o Brasil que se ferre, eu tô pouco preocupado, não vai mudar. Era na época que a Dilma ainda estava no poder. Eu lembro que quando veio meu payslip pela primeira vez, aí veio o desconto sindical. Eu falei, eu fui muito brabo até o Recursos Humanos lá, de onde eu trabalhava, e assim, eu não autorizei isso aqui a ser pago no meu payslip, né? Eu era muito inocente, velho, muito inocente. Em 2005 ali eu era muito inocente nesse sentido. Pois bem, o que a gente vê hoje em dia, eu lembro que na época eu não acompanhei, eu sabia que a Marielle tinha morrido, eu falava, é de direita ou de esquerda? É de esquerda, pouco me importa, eles que se matem pra lá. E com aquela ideia na minha cabeça, vocês lembram do Trotsky versus Stalin, Trotsky versus Lenin? Vocês lembram? É sempre a mesma coisa, é sempre a mesma história. O nosso lado, eu vou me colocar no lado dos conservadores, no lado mais ciente hoje, não estou dizendo dessa direita desorganizada no Brasil, é assim, a gente não está preocupado em matar os nossos adversários, a gente está preocupado em reconstruir, em fundamentar a nossa sociedade, em criar... Eu, por exemplo, não tenho tempo para nada, não tenho tempo nem para odiar um petista, porque eu tô 24 horas por dia praticamente pensando no que eu tenho que fazer. Eu tenho que escrever, tenho que produzir conteúdo, tenho que trabalhar, tenho que cuidar do meu cachorro, tenho que, sabe, ainda não tenho um filho, tenho que cuidar da casa. Hoje eu tô com visita em casa, aí tem que cozinhar, nem deu tempo de fazer a cesta, né? Então, e é justamente essa a diferença da esquerda, porque a esquerda, ela é uma coisa maligna, uma coisa do mal. Eles mesmos se destroem ali, é um engolindo o outro. E esse caso da Marielle, isso é para ficar claro aí, quem se diz de esquerda. Antigamente eu tinha muito amigo que eu nem sabia que era de esquerda, e quando eu comecei a me posicionar, perdi todo mundo. Literalmente. Eu tenho poucos amigos. Eu acho que é a primeira vez que alguém visita a minha casa, que é o meu melhor amigo. Desde que eu vim morar aqui, 5 anos vai fazer. Pois bem, o que a gente vê hoje é justamente o que vai acontecer com os gaysistas, com os negros, com os obesos. Os obesos, eles morrem por si mesmos, né? Já estão obesos, já estão com a vida já direcionada para o buraco, não precisa ninguém matar. Isso é o que vai acontecer para você que apoia essas ideologias que têm um único objetivo revolucionário. E esse único objetivo revolucionário, a gente pode entender que isso são armas da elite. Tem aquela série do Leon Trotsky, na verdade é Trotsky o nome da série, que foi censurada por Moscou em 2017, ela estava disponível no Netflix na época que eu morava em Londres, que aquilo mostra muito bem como era a briguinha deles lá durante a Revolução Bolchevique. E hoje nada se difere. O que eu posso considerar que a Marielle, como o Luiz e o Renato disseram anteriormente, que, bom, já serviu para o que tinha para servir, então deixa se resolver esse assunto. Relembrando que um dia desse a irmã dela estava andando sem capacete de moto lá na favela, e a gente sabe que que nessas favelas é preciso andar sem capacete porque o tráfico está observando. E lá o que rege a lei é a lei da favela. Você acha que não foi briguinha de gangue? Isso é briguinha de gangue. A Marielle não é um símbolo de nada, como eu falo para muita gente aqui. Uma vez, numa manifestação que estava tendo em Londres, que não tinha nada a ver com esquerda, colocaram uma faixa da Marielle e vieram me entrevistar. Eu já tentei encontrar essa reportagem, mas eu acho que eles nem postaram. Eu falei, essa mulher era uma criminosa, ela estava envolvida com crime organizado. Não tem como descartar isso. A esquerda toda, mas toda é associada ao crime. Diferentemente, eu vejo isso também como uma cortina de fumaça para muita coisa que está acontecendo aí. Por exemplo, aqui fora, a Europa, os principais países, como a Alemanha, a França e outros, que são grandes produtores, eles estão lutando contra a agenda ambientalista, que diz, mudanças climáticas que vão destruir, o urso polar vai morrer, essas coisas. Todo mundo está parado, exceto a Espanha aqui, que a Espanha já está entregue para o socialismo desde 1930 lá, o José Ortega y Gasset falou lá na Revolução das Massas. Pois bem, são tantas coisas que a gente fica
vendo assim que são importantes ver do baixo clero, mas que em cima eles estão a todo vapor para aplicar a agenda deles totalitarista. Isso é mundial. Pois bem. Pois então, né? Tudo na verdade não passa de uma agenda que acaba interessante, isso acaba culminando em ações globais. É isso que eu acho muito interessante. Vamos para a nossa terceira pauta. Só antes de passar para ela, eu queria só lembrar algumas coisas. Tá? A gente tem o nosso Pix, que o diretor vai colocar aqui, eu apoio hipócritas@gmail.com. E também temos o link do Telegram, que está logo em cima ali do Oi Luiz, que o nosso diretor vai colocar também, ali está um pouquinho maior. Então, participe do nosso grupo do Telegram, é muito importante para manter um canal de comunicação direto e também tentar burlar as censuras que ocorrem aqui nessa plataforma. Queria lembrar também, infelizmente, o nosso superchat está desativado, assim como também a membresia do novo programa F5 aqui no YouTube. Estamos tentando trabalhar com a plataforma para resolver isso, mas está um pouco complicado. Então pedimos a paciência, porém, não obstante, contudo, todavia, entretanto, a sua participação pelo Pix ela é extremamente importante, viu? Então, tira o escorpião do bolso e faz a sua doação para a gente poder manter esse programa no ar. Chamando agora a nossa terceira pauta, só lembrando a nossa audiência que a gente vai colocar uma quarta pauta também, logo mais a gente vai falar sobre ela. E tá aí a terceira pauta. Donald Trump vence primária republicana em New Hampshire. Ex-presidente segue cada vez mais próximo de ser confirmado como candidato do Partido Republicano. Meu querido amigo, oi Luiz, por gentileza, comenta aí, teremos o Laranjão de volta na White House em 2025? Opa, tá funcionando o meu microfone? Tá dando para ouvir? Ah, legal, porque estava aparecendo aqui que ele tinha sido desconectado, eu fiquei meio na dúvida se estava funcionando ou não, porque o Stark encostou no fio aqui, aí eu dei uma mexida. Então, bom, voltando ao Trump, né? Eu acho que ele está fortíssimo, né? Os americanos, eles perceberam a mancada que foi eleger o Biden. Claro, houve falsificação nas votações nos Estados Unidos, a gente sabe disso, que houve fraude eleitoral, mas sim, houve muita gente que votou realmente no Biden, né? A gente se lembra que o Trump, ele concorreu em 2020 no auge da pandemia, né? Foi o ano em que surgiu a pandemia, e aí veio o auge da pandemia, as pessoas estavam irritadas, frustradas com o governo Trump, porque também não sabiam nada, não sabiam como lidar. Como a gente sabe, né, as eleições aqui foram em 2022 e as pessoas já tinham aprendido bem mais sobre o que tinha acontecido na pandemia, sobre como a conduta do Bolsonaro foi a melhor possível durante a pandemia, etc. Então, a pandemia acabou não tendo uma diferença muito forte nessas eleições aqui no Brasil, porque deu tempo das pessoas aprenderem, né? Só quem ficou com raiva do Bolsonaro, só aqueles bobões que iam votar no Lula de todo jeito, né? E que ficaram irritados com algumas declarações do Bolsonaro que também foram editadas para parecerem mais ofensivas, né? Só que lá no caso dos Estados Unidos, o Trump ele teve que enfrentar sim a pior fase da pandemia e a culpa sobre o caos que se instalou caiu toda na cabeça dele, né? A mídia não perdeu tempo, a mídia financiada pela China também não perdeu tempo, a China estava muito irritada, né? Porque o Trump não dava mole para a China comercialmente, o Trump atraiu o Putin para perto dele, né? Naquela época o Putin não era um aliado da China, ele estava muito mais próximo dos Estados Unidos e a China ela mexeu muito provavelmente esses pauzinhos para tirar o Trump da jogada e deu certo. Só que o Biden foi a pior solução possível, né? E os Estados Unidos eles entenderam o que é ter um presidente fraco e senil no poder. Na verdade, não só os Estados Unidos, o mundo aprendeu o que é ter um presidente fraco, né? A gente viu o Talibã voltar no Afeganistão, a gente viu a Rússia invadir a Ucrânia, a gente viu o Hamas cantar de galo em Israel, a gente viu
o BRICS se tornar um amontoado de países terroristas, né, ligados ao terrorismo, o Irã cantar de galo também. Então, os americanos eles são um pouco mais espertos, eles começaram a perceber a diferença que faz o fator Trump, né? Tanto é que ele está sendo uma unanimidade até nas prévias, né? Na verdade, quase todo mundo já desistiu, né? Só sobrou aquela moça lá. Até o Ron DeSantis desistiu da candidatura dele e prometeu apoiar o Trump. Então, o que a gente está vendo é toda a direita, e não só a direita, né? Todos aqueles que não são de esquerda radical, não são de esquerda, meio que se juntando em torno do Trump para tentar se livrar dessa desgraça que é o Biden, que além de estar sendo péssimo, ele está sendo também muito impopular, né? Eu acho que isso já deve ter acendido o alerta vermelho lá entre os democratas, e eu não duvido, né, que eles retirem a candidatura do Biden e coloquem, por exemplo, a Michelle Obama, que tem se falado, né, no local, né? Eles devem estar tentando, na bacia das almas, pensar em alguma candidatura que possa ser mais forte ou ter um pouco de mais chances frente ao Trump do que o Biden. Muito bem. Rafael Sanzio, está contigo. Vamos. Eu gosto de analisar isso de duas formas. Da forma oficial, do lado que os conservadores e a direita gostam de ouvir, e do outro lado mais globalista, com as informações, serviços de inteligência, e os relatórios das mídias oficiais, como a The Economist. É certo que o Trump vai voltar a ser presidente do Brasil, porque todas as revistas aí que, vamos dizer, que fazem um relatório do que vai acontecer no próximo ano, tanto que é da The Economist, deixa eu até mostrar aqui para vocês, ela publicou as previsões dos próximos anos, né? O Trump, e depois dessa veio outra revista da The Economist, dizendo que é iminente a volta do Donald Trump à Casa Branca. Pois bem, isso já é esperado, né? O que eu observo, de verdade, é esse jogo dialético, essa dualidade mundial que, na verdade, não passa de, para mim, Rafael, e eu tenho base para falar sobre isso, base de muitos outros, é que isso não passa de mais do mesmo, assim. Obviamente, se fosse para escolher entre eu viver em uma ditadura onde o transexual pode ter todos os direitos com as doenças mentais que ele tem e que os sem terras podem invadir a terra, no Brasil ou nos Estados Unidos, aquelas políticas lá de Hollywood e da Califórnia sendo aplicadas, se eu vivesse lá, eu preferia viver debaixo da ditadura do Donald Trump, que no final de tudo eu penso que é a melhor opção para os Estados Unidos. Mas a gente sabe que a partir disso é o globalismo que está sendo implementado. O Trump não pode desfazer essas políticas que o Biden acelerou, que o Biden permitiu que acontecesse. E agora, como é que a gente vai expulsar o Talibã de novo do Afeganistão? A gente vai criar uma guerra novamente, como aconteceu em 2003? O que a gente vai fazer para frear a China e a conquista dela pela América Latina? A gente vai entrar numa guerra mundial? Esse é o ponto que eu quero que muitas pessoas entendam, que não vai ser fácil que o mundo volte a ser durante o Trump, durante aqueles anos, antes da pandemia aí que a gente viu, não vai voltar. Isso aí já está ladeira abaixo ou ladeira acima, como vocês quiserem, e aí é difícil que a gente veja o Trump como uma solução. Ele pode frear, amenizar situações, mas a partir de outras situações que já foram implementadas. Não tem como. O que ele vai fazer aí? Por exemplo, a guerra da Ucrânia já acabou, mas outras agendas foram implementadas. A gente vê agora aí a guerra do Hamas cantando de galo lá em Israel. E aí a gente vê o mundo inteiro se comovendo. Hoje de manhã eu vi uma notícia que aqui no É o País, que Israel vai ser denunciada por genocídio. É piada. E o que a gente vê, realmente, é toda a mídia mundial, tanto direita quanto esquerda, colocando expectativas que, para mim, são óbvias. Se você consegue analisar o óbvio que está na sua frente. É impossível a gente evitar o que vai acontecer. Guerras. Olha aqui eu moro perto de uma base da OTAN, que é
aqui em Córdoba, logo aqui até jogava no time da cidade, onde tem essa base. O povo está dizendo para estocar comida. Olha só o nível que está chegando. É exatamente como aconteceu no passado, do padrão, antes da Primeira Guerra Mundial, antes da Segunda Guerra Mundial. Então, o que a gente pode prever? A gente pode prever uma bonança? Eu, particularmente, não vejo nada de bom. Eu vejo uma reação do povo para amenizar todas essas imposições globalistas que estão acontecendo. Mas, enfim, vamos esperar para ver, até porque eu não sou um real... Eu não tenho esse poder de ver o futuro, mas eu sigo as informações, eu sigo o óbvio. Muito bem. Renato 381. Saiu o áudio, Renato. Eu vou dar uma fugidinha do tema. Se vocês quiserem saber o que eu acho sobre a eleição do Donald Trump, entre lá num canal chamado Black Pigeon, Felix Rex, que ele tem, inclusive, uma explicação detalhada, porque o Deep State vai colocar Trump presidente dos Estados Unidos. Isso aí eu acredito que vai acontecer. Mas teve uma coisa que Rafael falou que era muito relevante, e uma outra notícia que a gente não mencionou aqui, mas que continua sendo uma das pautas principais do mundo, além do all-time high de todos os mercados nos Estados Unidos, são os protestos na Alemanha, ganhando adeptos de fazendeiros, de produtores e de trabalhadores que não são vagabundos em vários países da Europa. Os protestos dos trabalhadores contra os vagabundos na Europa estão crescendo. Mas uma coisa que Rafael falou aí era muito relevante. Por exemplo, se os Estados Unidos resolver acabar com o regime iraniano hoje, que é o maior parceiro comercial, inclusive de armas com a Rússia, como é que ele vai fazer isso? O Iraque hoje é controlado, ele é um puppet do Irã. Ele vai... É isso, a maioria das pessoas não entendem que a maior base americana no exterior era Bagram, era a base americana no Afeganistão. O Irã fica exatamente entre o Afeganistão e o Iraque, que eram países ocupados pelos Estados Unidos. Há poucos anos, o Irã estava acuado, ele tinha que fazer o que o americano dissesse, senão ele podia, inclusive, ser invadido de duas frentes. Hoje, não existe nenhuma possibilidade dos Estados Unidos tocar no Irã por terra. Ele vai fazer um desembarque anfíbio, ele vai pedir para o Paquistão, que tem como seu maior parceiro tecnológico e comercial a China, com um país islâmico para permitir a invasão de outro país islâmico por terra. Isso não vai acontecer. É isso. A maioria das pessoas não entende, bicho, que a cada vez que um vagabundo, cada vez que um comunista toma o poder nos Estados Unidos, diversos países são destruídos. Eles se infiltram para subverter. Os Estados Unidos ganharam militarmente a Guerra do Vietnã. Houve um acordo em Paris em 69. Aí os vagabundos ganharam a eleição nos Estados Unidos e não houve mais ajuda ao Vietnã do Sul, que foi massacrado e todo mundo morreu na queda de Saigon. O que aconteceu na queda de Saigon, os expurgos, é o que nós vamos viver agora no Brasil, independente de quem ganhar a eleição nos Estados Unidos. Mais uma vez, eu acredito que o Trump vai ganhar, beleza, isso vai reduzir a guerra e a imoralidade no mundo, mas isso não vai resolver a sua vida. Apenas você, seu pai e seu filho podem salvar a sua família. Como é que faz isso? Não é buscando resolver através do voto, é você tirando, não é tirar o dinheiro do país, é tirar o governo do seu dinheiro. Estude Bitcoin, entre na internet lá, leia o Bitcoin Red Pill, o livro, procure o treinamento na Hotmart, Bitcoin Black Pill, que você vai se salvar e salvar a sua família. Você ficar esperando que XYZ ganhe eleição, meu irmão, rapaz, você vai pro lago de fogo, material, físico e espiritual, viu? A tendência é essa, né? Aconteceu um probleminha aqui, eu fui abrir meu áudio e o diretor acabou cortando ele aqui. Faz parte, coisas de programas ao vivo, né? Faz totalmente parte. Seguinte, senhores, as pautas correram bem, né? Agora, né, a gente ainda tem bastante tempo de programa, então eu resolvi me permitir colocar uma última pauta que surgiu agora há pouco. Recentemente tivemos aí o caso da Mari Ferrer, não sei se vocês se lembram, e aquela questão lá da hashtag do estupro culposo, né? Então, o diretor vai colocar na tela, o diretor já vai, daqui a pouquinho, tá aí. Então, é uma pauta surpresa que a gente colocou aqui no programa, aproveitando, né, que a gente desenrolou bem, e essa daí eu tenho certeza que dá pano para manga. É porque o juiz, né, que foi acusado daquela questão dessa hashtag, né, processou 160 pessoas, entre elas inúmeras celebridades, influencers e por aí vai. Então, vamos falar sobre isso.
E eu quero primeiro pedir a opinião de você, Rafael Sanzio. Primeiro que inventaram uma novilíngua, uma tal de uma coisa chamada estupro culposo, né? E depois descobriram que não aconteceu nenhuma coisa nem outra, nem o culposo e muito menos o doloso. Deixa eu só relembrar esse caso da menina que disse que foi estuprada, depois ela nunca aparecia ela nunca ia nas audiências, é esse mesmo caso? Que daí o cara não era culpado, não havia acontecido nada. Tinha imagem dela subindo pro quarto para dar pro cara, aí ela subiu, deu, ainda saiu andando e foi para outra festa para dar para outro cara, não é isso? De boa, de salto alto, aí depois de não sei quantas horas ela achou que resolveu que ia dar queixa de estupro, não é isso? Olha, isso, eu lembrei disso, acho que foi em 2018, 2019, foi bem antes da pandemia isso, não foi? Então, lá no Reino Unido, isso acontece muito, principalmente. Os caras acham que quando eu faço esses comentários, eu estou fazendo comentário depreciativo das mulheres, assim. Lá no Reino Unido, as mulheres são diferentemente das italianas, das espanholas, e elas não são muito... aparentemente, a beleza delas não é como dessas outras mulheres. Então, elas, por causa de todas as políticas que existem ali no Reino Unido, as mulheres tendem a se fazer de vítima, né? Eu até mencionei alguns casos que essas mulheres que se fazem de vítima, elas levam os seus filhos a se identificarem, por exemplo, como trans, ou ter esquizofrenia, outros tipos, né? E aí, essas mesmas mulheres, elas acusam homens de terem estuprado elas. Existem inúmeros, mas inúmeros casos assim que você fica horrorizado. Diferentemente do que acontece aqui na Espanha, porque a Espanha é o país mais feminista da Europa, e é uma vergonha isso, até... Outro dia entrei em conflito com a minha treinadora de vôlei, até sair do time, justamente porque ela me acusou de ser machista. Enfim, aqui na Espanha, se uma mulher alega que o cara fez alguma coisa para ela, ele vai para a cadeia, sem nem ter... A polícia sabe que é mentira, como acontece em algumas outras situações, sabe que é mentira, mas o cara vai dormir lá no calabouço, como aqui se diz calabouço mesmo. Então, o que a gente vê hoje é justamente uma cultura levada para essa porcaria, porque o feminismo é uma porcaria. Para vocês terem ideia, aqui, feminismo na Espanha é igual a direito das mulheres, e não é isso. E o que é usado através dessas políticas, que é no caso da menina aí, é justamente isso. No Brasil, está escalando cada vez mais. Minha mãe agora estava até fazendo as fofocas dela, que ela faz diariamente para mim, falando de um acontecido lá, de uma amiga dela, que o filho dela tem uma mulher, que a mulher batia nele, e ele não podia fazer nada, porque se ele batesse nela, ele ia tomar a casa que nem era dele, que era da mãe dele. Enfim, são situações que a gente vê que é propaganda feminista pura, castrando os homens. Assim como acontecia no meu time de vôlei aqui, por exemplo, o brasileiro joga vôlei, futebol, joga gritando, com raça. E anteriormente eu estava no time que eu era livre, aí a menina não deixava eu fazer nada, e eu comecei a ficar puto, né? E muita gente concordava comigo. E aí, só que ela era autoridade, porque ela é mulher. Se alguém ousasse a questionar a autoridade dela, é porque você era machista, e foi disso que eu fui acusado, né? Enfim. Mas o que a gente vê mesmo hoje é uma sacanagem, de verdade, uma sacanagem, tanto com as mulheres, tanto quanto os homens, porque o objetivo deles é isso, né? Eles criam uma guerra, uma dicotomia aí, uma guerrinha. Então, os homens passam a ter medo das mulheres, e as mulheres passam a ter autoridade com os homens, e aí fica aquela briguinha, o que é prejudicado? A família, e por aí vai. Eu tô indo mais além dessa situação, é porque o resultado dessa situação aí, o resultado dessa propaganda, dessa promoção desses pseudos intelectuais como o Nelipe Feto, como dizia o professor Olavo de Carvalho, entre outros mais, é justamente para desconstruir o que é real. A gente vê, a gente sabe que a família é a realidade, mas não, a família virou opressora, então uma vadia, uma senhorinha dessa, uma senhorita dessa, ela pode inventar coisas e ser endossado por essa propaganda aí desses pseudos intelectuais que sinceramente, eu só conheço eles porque eu tenho que comentar e tenho que fazer meus comentários aqui com vocês, senão, para mim era como se não existisse, mas a gente tem que lutar contra isso, né? Desculpa aí o excesso. Aqui o espaço é livre, Rafael, aqui o espaço é livre, você pode
falar à vontade. Só lembrando uma coisa, né? Você está na Espanha, longe aí das amarras aí de uma certa elite burocrática aqui do Brasil. Renato 38, tá contigo. Mais uma vez eu vou desagradar o pessoal aqui, o público de vocês que espera que Alexandre de Moraes seja preso em 5 anos. E eu vou relembrar que o padrão de guarda a ser compartilhada foi pelo PT. O crime de alienação parental foi apoiado e foi sancionado pelo PT. E Bolsonaro se orgulha de ter sancionado 71 leis feministas, que a meta eram 100 leis e normas feministas. Nenhum governo foi mais ginofascista, foi mais feminista, foi mais antifamília na história do Brasil do que o de Bolsonaro. E o resultado disso é que o Brasil hoje tem a segunda menor fecundidade das Américas. A fecundidade do Brasil, o número de filhos por vagina, ele só é mais baixo que o Canadá, que é capaz de atrair pessoas por migração, que nós não somos. Em decorrência dessas leis ginofascistas, que o principal responsável foi o Bolsonaro, o Brasil, dentro de 20, 30 anos, deve ser o país mais velho das Américas, que hoje é Cuba. Isso é uma das coisas que garante que nos próximos anos, além da questão institucional, de que a tendência é os imóveis, os ativos no Brasil realmente irem para o pau e a possibilidade de mudança institucional seja cada vez menor. Porque a população idosa não quer mudança de instituições, né? Uma população idosa quer inércia, né? Que continue a aposentadoria, que continue as instituições que as beneficiem, né? O que eu poderia dizer é isso. Na Bíblia, está muito claro lá que a penalidade para falsa acusação de estupro é mais grave do que a pena para estupro. E qual foi a pena que Mariana Ferrer recebeu? Ela foi premiada por Bolsonaro com o apoio e a sanção da Lei Mariana Ferrer de proteção a falsos acusadores de estupro, não é isso que Bolsonaro fez? Pois é, esse governo que a galera aplaude e diz que é de direita, né? Luiz, deixo para você. Bom, só para relembrar, só para refrescar, né, a Mariana Ferrer, ela foi uma picareta, né? Ela, na verdade, eu acompanhei esse caso, vi uns detalhes, etc. E foi assim: ela trabalhava num clube de luxo lá em Jurerê, Internacional, Santa Catarina, né? Trabalhava nesse lugar, nesse bar de luxo, né? Na praia, etc, etc. Tinha um pessoal lá bebendo, comendo, etc, etc. Ela achou que o rapaz, né, que ela depois foi acusada de estupro, ela achou que o rapaz era da família dos Marinho. Ela achou que ele era um herdeiro de um dos donos da Rede Globo. Né? Alguém cantou essa bola para ela e ela falou, vou me dar bem. Arrastou o rapaz lá para cima, né? Fez o vucu-vucu com ele, né? Desceu tranquilamente, né? O cara mesmo tinha bebido pra caramba, arrastou o cara lá pra cima, fez o vucu-vucu, rapidinho, foi rapidinho, porque o cara tava bêbado também, etc. Desceu como se nada tivesse acontecido. Naquele dia ela levou uma bronca da chefe dela, porque ela é tipo hostess do local, e naquele dia ela levou um amigo gay para almoçar, junto com os funcionários, né? Porque os funcionários tinham direito ao almoço lá, a comida era muito boa, estava tendo aquela festa, né, tal, não sei o quê, muita gente lá, e ela levou um amigo gay para comer lá de graça, sem ser funcionário, etc. Levou uma bronca da chefe, a chefe falou, olha, na segunda a gente vai conversar, né? Então você já vê, ela já tinha toda essa frustração com o local, ela também queria, ela também viu essa oportunidade, não só de incriminar o cara, quando ela descobriu que o cara não era o herdeiro da Globo, né? Ela ficou pé da vida. Ela também viu a oportunidade de incriminar o local, né, de sujar o nome do local, porque ela já sabia que ia rodar, né, ela já tinha levado o puxão de orelha da chefe. Ela saiu, né, depois à noite, ela falando com as amigas não quiseram esperá-la, né, ela brigou com as amigas no WhatsApp, né, porque todo mundo foi comer em outro lugar, tal, não quis esperá-la, porque depois do turno dela, eles iriam para um outro bar ao lado, para um outro clube ao lado. Os amigos não quiseram esperar, ela brigou com todas as amigas via WhatsApp, foi para o clube ao lado, de salto alto, andando mais de 1 quilômetro de distância. As câmeras mostram, ela não cambaleou,
não teve nenhum problema de se movimentar, ou seja, ela não estava doidona de drogas, nem bêbada, nem nada, ela estava andando melhor do que eu ando de tênis. Essa mulher estava andando de salto alto, né, num terreno íngreme, por 1 quilômetro à noite, né, com tudo escuro. Então ela chegou lá, foi normal a noite dela lá, nada aconteceu, né, no segundo bar, né, ela não parecia desorientada, nem doidona, nem nada. Aí ela pegou o Uber, o motorista do Uber disse que ela estava normal, não parecia intoxicada, não parecia doidona nem nada, parecia muito sóbria, inclusive ouviu ela brigando com amigos pelo celular, e depois, quando estava chegando perto de casa, ele ouviu a mocinha falando com a mãe, também muito sóbria, tranquila. Já parecia que ela estava planejando alguma coisa, né? Ela e a mãe, que também deviam 7 meses de aluguel no apartamento, né? Então elas chegaram, diz que ela chegou, a mãe estava esperando já embaixo, e aí quando ela chegou, ela começou a simular um choro, ai mãe, e tal, e foi, né, na frente. Só que assim, o cara já tinha visto tudo. Então, ou seja, a menina aparentemente não foi, né, estuprada, aparentemente ela é uma picareta, aparentemente tudo isso. Eu digo aparentemente porque eu não quero ser processado, né? Mas assim, a gente sabe o que quer dizer, né, todo esse comportamento, né? Até as amigas testemunharam contra ela. Aí o que aconteceu? Essa menina foi perdendo em todas as instâncias, né? Ela foi sendo massacrada pelos fatos, mas o que a pessoa faz quando ela é massacrada pelos fatos? Quando ela não tem nenhuma razão, né? Ela apela para o tribunal da internet, que é facilmente manipulável, que é cheio de gente burra, etc. Então ela apelou para o tribunal da internet. Ela conseguiu fazer o caso dela ser abraçado pelas feministas, que conseguiram passar isso para as artistas, para aquelas meninas lá, mexeu com uma, mexeu com todas, né? Mas que, curiosamente, não são assim quando alguém de esquerda mexe com uma, né? Ou quando mexem com uma mulher de direita, aí elas não se lembram desse mexeu com uma, mexeu com todas. Mas então chegou até essas picaretas também, essas inúteis, e elas quiseram fazer esse movimento Mariana Ferrer, né? Então, no final foi tudo marketing, né? Foi tudo manipulação da linguagem, manipulação da situação, manipulação da imagem, né? Com todos os dados, os fatos esclarecidos, essas pessoas continuavam falando, só porque ele é um homem branco, hétero, rico, a justiça não vai pegá-lo, quando não era esse o caso, né? E aí, num determinado momento, uma jornalista imbecil do Intercept, outra picareta, né, criou essa expressão estupro culposo, né? Ela inventou essa expressão, aí a gente vê como a esquerda é hábil na manipulação das palavras, né? A gente sabe de tudo isso. Ela criou essa expressão estupro culposo, essa expressão pegou, né? Porque aí todos esses influencers, né, tipo Felipe Neto, artistas da Globo, etc., etc., nadaram de braçada com isso, começaram a botar estupro culposo, e isso se tornou uma realidade, né? A repetição dessa mentira acabou se tornando uma realidade momentaneamente na rede. Ninguém parou para investigar se esse termo estupro culposo tinha sido inventado por uma jornalista do Intercept ou por uma feminista ou qualquer um desses manipuladores, né? Eles acreditaram que o juiz usou essa expressão estupro culposo, né? E, claro, a esquerda fez questão de aproveitar essa confusão, né? A própria a jornalista não desmentiu, né? Ela não apareceu falando, gente, não, fui eu que inventei essa expressão, o juiz não falou que foi estupro culposo, né? Não, eles gostam de aumentar essa confusão, né? Espalhar desinformação. Então foi isso que ela fez. E no final ela foi processada por esse juiz, e agora o juiz, que por ser juiz não é bobo nem nada, né, foi para cima de todas as pessoas que compartilharam essa expressão esdrúxula, né? Eu concordo com os meus colegas quando eles dizem que sim, o Bolsonaro ele acabou aprovando muitas leis ginocêntricas nessa história. Assim, foi uma mancada. Essa lei Mariana Ferrer, então, foi uma mancada enorme, né? E é isso que eu vejo, né? As pessoas, às vezes, é o que a gente falou na época, né? O Bolsonaro ele podia estar tentando agradar pessoas
que nunca se declarariam agradadas por ele, entendeu? Não adianta você aprovar essas leis, etc., e achar que o esquerdista, a feminista, vai botar a mão na cabeça e falar: nossa, o Bolsonaro não é ditador, o Bolsonaro não é machista. Não adianta, o cérebro esquerdista não se deixa permear por fatos, né? Então, eles foram doutrinados por anos, né? O Bolsonaro é machista, o Bolsonaro é fascista, etc. E claro que eles continuaram fazendo isso. O Bolsonaro podia impedir um abuso, assim, com a própria mão. Ele podia sair batendo o cara que estava batendo uma mulher e salvar a vida dessa mulher. Não adianta. A esquerda, as feministas, etc., vão passar o resto da vida falando que o Bolsonaro é machista, né? Então, assim, foi um dos grandes erros, acho, do governo Bolsonaro, foi isso, foi ceder para esse tipo de militância, tentar agradar esse tipo de militância, que no final, claro, não baixou a bola, né? Não cedeu à realidade. Ao mochileiro na estrada, eu sinto muito, se o senhor quer que eu caia a boca, eu convido o senhor a vir aqui, né? O mochileiro está nos comentários pedindo para eu calar a boca. Eu convido o senhor a vir aqui e fazer eu calar a boca, né? Eu e o Stark estamos esperando, muito felizes pelo senhor. As portas estão abertas. Entrar aqui vai ser bastante fácil. Sair já vai ser mais difícil, né? Eu deixo o senhor para conversar com o Stark. Se o Stark for convencido, ele vem aqui e me conta, e aí eu calo a boca como o senhor está pedindo. Mas eu prefiro que o senhor faça isso pessoalmente aqui, presencialmente, vai ser muito mais divertido. Vem tranquilo, né? Vem tranquilo, né? Isso lá no Rio de Janeiro, vem tranquilo, né? Eu quero é mais, como diz o baiano, né? Aquele vídeo do meme, vem tranquilo, sem abafamento, né? Lembra dessa situação aí que o Luiz mencionou, lembra quando o Marcelo Taz, lá no CQC, inventou o cura gay? Vocês lembram? Que nunca ninguém, nenhuma instituição relacionada que se colocava para ajudar nesse contexto, nunca foi dito cura gay, mas os caras inventaram, o Marcelo Taz inventou essa pauta de cura gay, isso se espalhou, até hoje tá aí aquele Traveco lá, deputado. Todas as igrejas têm a cura gay, chama Jesus Cristo. Inclusive tem uma música, A Cura para a Homossexualidade, do pastor Tupirani, que eu recomendo muito que vocês ouçam, que ele conta toda a história do governo Bolsonaro. A guerra, preferiu a desonra e teve a guerra, né? Bom, pessoal, sem muitas delongas, a gente já está caminhando para o final do programa. Hoje o programa é um pouquinho mais rápido, as pautas elas fluíram melhor. Não tivemos a enquete, infelizmente, então a gente já caminha aí para o encerramento. Queria, na verdade, aproveitar o momento agora para vocês fazerem o jabá de vocês, falar onde podemos encontrar, onde vocês estão, e também, né, divulgar livro, alguma obra que vocês estejam fazendo. Vamos começar por ti, então, Rafael Santos. Eu já vi que você pegou um livro aí, né? Tem que fazer, né? Esse aqui é o Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado. A galera acha que eu falo mal do Traveco, que eu falo da desconstrução do homem em si, filosoficamente, historicamente, e que muita gente não está dando muito crédito a isso, porque pelo fato de não me conhecer muito. Isso está correto. Primeiro eu escrevi para depois começar pelas redes sociais a influenciar, né? Pois bem, ele está disponível na editora Letra Capital ou na Livraria da Travessa. Ele estava disponível em outras editoras, mas os caras já censuraram, né? Não sei como ainda está na Livraria da Travessa. Enfim, eu também estou nas redes sociais, no Instagram, Rafael, com PH nesse caso, _Sanzio, e no YouTube, que é Rafael Sanzio Amaral, onde eu discuto lá sobre filosofia, em alguns temas que, de forma mais ampla, não só dessa dualidade entre direita e esquerda, para que a gente tenha a visão do todo, né? Isso é muito importante. Inclusive, vocês já estão convidados, o Bruno está convidado, o Luiz, o Renato, para a gente ter uma discussão. Agora, em fevereiro, eu vou para o CIPAC, lá nos Estados Unidos, eu vou passar um mês nos Estados Unidos. Quem quiser conversar comigo por lá, a gente me convida aí para uma palestra, a gente faz algo rápido para estudar esses contextos. Tá bom? Muito obrigado pela participação. Obrigado aí, Renato, Paulo e Bruno. A gente se vê. Renato. É para fazer meu jabá? Rapaz, a Alphabet, a controladora do Google, está subindo mais 2% hoje, em cima do all-time high delas, do máximo da história. Eles não precisam mais de dinheiro.
Rapaz, vocês precisam começar a aprender a receber em Bitcoin, receber pergunta, receber doação na Lightning. E se você quiser aprender a fazer sua autocustódia, Jesus disse, nós seremos perseguidos, presos e mortos em nome dele. Mas ele nunca disse roubados. Você só vai ser roubado se você quiser, se você não aprender a fazer sua autocustódia. Se você quiser aprender a fazer sua autocustódia, o livro está na livraria da Bullion Torlai, está na livraria do Alexandre Costa, está na Amazon, está no Mercado Livre, Bitcoin Red Pill, e o treinamento na Hotmart é Bitcoin Black Pill. Os tutoriais estão de graça no YouTube, o livro está ditado de graça no YouTube. Bicho, rapaz, aprenda a mexer com Bitcoin. Se você ignorar isso, vai acontecer com você a mesma coisa com as famílias e empresas e países que ignoraram a energia elétrica há 200 anos ou a internet há 20. Vai ser obliterado financeiramente, né? Muito obrigado, Renato. Oi, Luiz. Opa! Em primeiro lugar, queria agradecer aí a oportunidade, o convite de participar hoje, mandar um abraço para o Rafael, para o Renato, para o Bruno também, prazer fazer essa live com vocês, um abraço também para todo mundo que está aí nos comentários, e, bom, eu estou no YouTube, né, é só procurar lá, Oi Luiz TV, o último vídeo eu subi agora ao meio-dia e eu estou tirando um sarro da Thalíria Petroni, né, porque ela fez um vídeo em que ela não conseguiu disfarçar a frustração com a revelação do nome do mandante do assassinato da Marielle, né? Ela queria muito que fosse o Bolsonaro e ela não conseguiu disfarçar, ela dá até aquele suspiro, tal, não sei o quê, e a tiração do sarro foi tanta que ela chegou a apagar o vídeo. E a gente sabe que quando apaga o vídeo é pior ainda. Mas não se preocupem, o vídeo está lá no meu vídeo no YouTube, para vocês darem umas risadas também. Senhores, muito obrigado, né? Então, um programa um pouquinho mais rápido hoje. Eu queria, na verdade, agradecer Rafael Sanzio, Renato 38 e Oi Luiz. Luiz, semana que vem estou em São Paulo, hein? Então, já vamos marcar uma aí que, né, vai ser um prazer aí te reencontrar, e a Bia também, viu, meu amigo? Tá, então, agradecer. Só não vamos mais naquele lugar que a gente foi jantar da última vez, quando estava aqui em São Bernardo, que o cara não calava a boca, o cara entrou para conversar com a gente e ele não parava de falar, a gente não conseguiu conversar. Né? Só para lembrar, o cara era Bolsonaro, ele estava metendo o pau na esquerda, ele entrou e começou a conversar com a gente, meteu o pau na esquerda. Era o chefe do restaurante. Não, mas, meu Deus do céu, pô, a gente se encontra pouco, quando a gente se encontra ainda aparece um chefe de cozinha que não para de falar, né? Complicado de verdade, viu? Mas, pô, obrigado mesmo, viu? E semana que vem a gente se encontra aí, né? Agora, quando eu estiver em Salvador ou em Córdoba, também avisarei vocês, viu? Então, queria muito agradecer a nossa querida e certa audiência. Lembrando, mais uma vez, eu dedico esse programa ao nosso querido mestre Olavo de Carvalho, com a caneca dele aqui, o Olavo tem razão. Eu tenho outro lado dessa caneca, pessoal, que tem uma frase que é impublicável no F5, viu? Mas se vocês quiserem ver o que está escrito do outro lado da caneca, eu botei nos meus stories lá no Instagram. Então você pode entrar no meu Instagram, que está aqui, ó, @BrunoAlemã_, me sigam lá, falo sobre virtudes, valores, masculinidade, defesa do cristianismo. Também falo, de vez em quando, uns pitacos aí sobre política também, lá no Instagram, tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês lá. Queria muito agradecer a essa audiência. Eu sei que muito do que foi falado aqui no programa hoje, não, de fato, pode não ter agradado muito a todos, mas a gente, aqui do F5, a gente deixa o espaço sempre aberto, né? Então, já pedindo de antemão, né? Aqui eu posso pedir desculpa, porque eu sei que não é uma horda de sedentos por sangue, como diz Jordan Peterson, mas já agradecer e também, né, pedir perdão e desculpa se alguma coisa aqui no programa foi falado e desagradou alguém. Tá bom, pessoal? Fica o meu forte abraço. Quero desejar uma excelente e abençoada quarta-feira para cada um de vocês e nos encontramos nos próximos dias. E só lembrando uma coisa antes de encerrar, amanhã eu, Bruno Alemann, estarei na live do pessoal do Aliados Brasil. Amanhã, então, 9h30 da noite, eu tenho um encontro marcado com vocês no canal Aliados Brasil. Tá bom, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até o próximo programa. Valeu! Graça e paz, meu amado, tem um recado importante para você hoje, hein? Em tempos de quarentena, meu irmão, nós lembramos de quem? Jesus Cristo.
Passou 40 dias no deserto, 40 quarentena. Não é coincidência não, meu irmão. 40 e quarentena. A palavra quarentena tem quantas letras? 10. Sabe o que tem 10 letras também? Globalismo. Se liga nos sinais, meu irmão. Os sinais. A mamãe, eu tô rindo aqui. Como é que vocês não estão prestando atenção nos sinais, meu irmão? As duas palavras com 10 letras, meu irmão. Qual que é o 10º livro da Bíblia, meu irmão? 2 Samuel, meu irmão. Vai ler a Bíblia para saber isso aí na ponta da língua. O que está escrito em 2 Samuel 10:10, meu irmão? Vou ler para você. 40 e quarentena, 10:10. Olha só. E o resto do povo entregou a Abissai, seu irmão, o qual formou em linha contra os filhos de Amon. Presta atenção, meu irmão. O restante do povo contra os filhos. Meu irmão, o povo está contra os filhos. Quem são os filhos? Quem que são os filhos que estão estragando a coisa, meu irmão? Se liga, meu irmão. Quarentena, 10 letras. A palavra 10 tem 3 letras. A palavra 3 tem 4 letras. A palavra 4 tem 6 letras. 6. 666. Os sinais, meu irmão. 666 é besta. 5 letras, besta. Entendeu? Besta, meu irmão. Dória, 5 letras, besta, 5 letras. Ou Dória besta, ou ele está se fazendo de besta, meu irmão. Se liga nos sinais, meu irmão. Eles estão aí para você. Se você não está entendendo, meu irmão, vai ver se eu estou na esquina. Mas antes, vamos cantar um louvor em nome de Jesus, um louvor a Deus. Dória, Dória, tranca a rua. Dória, Dória, tranca a rua. Dória, Dória, tranca a rua, torcendo pro vírus. Deus te abençoe.